Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Essa semana no Grande BH em Pauta nós discutimos questões relativas ao tabaco. Cardiologista e membro da Comissão de Controle do Tabagismo da Associação Médica de Minas Gerais, Janaína Guimarães de Araújo, destacou as doenças que o fumo pode causar. Ela diz que os malefícios do cigarro podem ser sentidos instantaneamente. O tabagismo passa a trazer efeitos maléficos à saúde a partir de segundos após a exposição à fumaça. Isso não só para quem fuma, mas também para quem está presente no mesmo ambiente. E esse efeito ele é muito percebido, especialmente no risco das doenças cardiovasculares, especialmente o infarto, assim como para as doenças respiratórias. A proibição do fumo em ambientes fechados também foi discutida aqui no Grande BH em Pauta. O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, seção Minas Gerais, Fernando Júnior, chamou atenção para um detalhe aí, que é o preconceito que os fumantes têm sofrido também e a perseguição, entre aspas, por parte de quem não fuma. Ele criticou, apesar de não ser fumante, ele criticou esse tipo de atitude. Fernando Júnior aponta que a criação de estabelecimentos destinados apenas aos fumantes seria uma boa alternativa para atrair esses consumidores. Por que não tem um restaurante só para fumante, então? Porque as pessoas não seriam incomodadas, ou então colocasse aquela área de fumante para a pessoa poder fumar. Porque sempre é assim, há um preconceito contra o fumante. E nós realmente perdemos, sim, faturamento. Muitos restaurantes buscam as áreas externas, né, para poder ter a área de fumante, às vezes até incomodando a vizinhança, as pessoas têm que sair dos locais para poder fumar, e aí a vizinhança fala que estão fazendo barulho na rua. Bom, já a secretária executiva da Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, Tânia Cavalcante, ressaltou as principais ações da Política Nacional de Controle do Fumo. Nós temos participando dessa comissão o Ministério da Fazenda, que tem uma ação específica, que é a política de preços e impostos sobre o setor fumo aos objetivos do tratado, que é reduzir o consumo. Nós temos também um artigo que trata combate ao mercado ilegal, temos também ações relacionadas a questões agrícolas, questão das alternativas à produção do fumo e as ações específicas do setor saúde, que são principalmente ações para reduzir o consumo. Na verdade, o nome é Política Nacional de Controle do Tabaco. Eu mudei aqui para fumo por minha conta, mas não se substitui porque eu estou falando de um programa efetivo que já existe com esse nome. Bom, o subsecretário de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais, Clóvis Benevides, disse ontem aqui na Band News FM que não há uma pesquisa que aponte o cigarro como porta de entrada para outras drogas, ao contrário do que muita gente pensa. Vamos ouvi-lo. Não existe uma evidência científica sólida que diga que há uma vinculação do organismo com o tabaco e a partir daí a vinculação com outras drogas. Mas ele pode sim potencializar. Por exemplo, o hábito de fumar está intimamente ligado ao hábito de beber. E aí pode haver uma potencialização nesse sentido em alguns casos. Mas não há uma evidência científica sólida que determine o tabaco como porta de entrada para outras drogas. Bom, e durante anos o cigarro foi visto como um símbolo de prestígio e glamour, mas os tempos mudaram, a realidade agora é outra, tanto que muitos dos próprios fumantes, como eu disse, que até são vítimas de preconceito por parte de antitabagistas, eles acabam sentindo vergonha de manter o vício. E quem nos traz os detalhes na reportagem é o repórter Júlio Vieira. Existem fumantes de todo tipo, os que fumam e não querem parar, os que sonham em largar o vício e aqueles que, independentemente de terem vontade de parar ou não, sentem vergonha de fumar. Sobre essa situação, converso agora aqui na Rádio Band News FM Belo Horizonte com a médica e psicanalista Soraya Issa de Carvalho. Tudo bem, doutora? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Doutora, essa situação de pessoas que têm vergonha de fumar, vamos dizer que é um cenário da atualidade, né? Antigamente não era assim. Não era. Na década de 80 as pessoas fumavam muito, você tinha o incentivo de comerciais de televisão, de novelas, de filmes, era como um glamour, um charme. Então a pessoa fumava e não tinha um lugar que era proibido fumar. A gente fumava dentro do cinema, dentro de ônibus também, não tinha aquela divisão fumantes e não fumantes. A partir do momento em que nós nos tornamos mais conscientes dos males que o cigarro traz e realmente do prejuízo para a saúde, é como se você estivesse enxergando uma pessoa se destruindo.
Então, quando a pessoa tem o conhecimento e principalmente ela se julga, ela não vai fumar, de jeito nenhum. Então, por isso a pessoa que fuma se envergonha. É justamente isso que você estava destacando, né, doutora? A gente vê que na década de 80, o cigarro tinha esse status de ser uma coisa chique, de ser até mesmo sensual, né? Principalmente para as mulheres. Muito. Agora a gente vê que nesse início de século XXI, existem campanhas contra o cigarro e propriamente o governo está criando aí maneiras de coibir esse fumo, principalmente em estabelecimentos fechados. E tudo isso contribui para essa vergonha de fumar das pessoas, né? Tudo isso contribui, né? Porque para hoje tem determinadas empresas que você não pode fumar, a grande maioria. Então existe o fumódromo, né? Nas empresas, em edifícios, em uma série de lugares. Então a pessoa se sente automaticamente excluída. Então é como se a gente se sentisse incompetente. Essa incompetência gera uma sensação de vergonha, de constrangimento. Então, isso tem levado as pessoas a se portarem dessa maneira com relação ao cigarro. Essa vergonha de fumar, ela é uma questão até, digamos assim, boa para quem quer parar de fumar, né? Porque ter essa vergonha é uma das iniciativas para poder parar de fumar, né? Isso, parabéns. É daí que vem. É do constrangimento. Então, você vai se sentindo tão constrangido de fumar perto das pessoas que a sua tendência é o seguinte: eu não vou me sentar no lugar que fumante fica. Então você já vai também se sentindo excluído, vai chegando num ponto que você, numa festa, em alguma coisa, você não tem algum acontecimento social, você não tem mais condição de acender um cigarro, porque todas as pessoas vão olhar para você e vão olhar de uma maneira que está te rejeitando. Então o que você tem que fazer? Procurar ajuda, porque cigarro só traz o mal. Eu sou ex-fumante há 15 anos, já senti que eu fazia parte da turma, porque todos fumavam, então a gente, para se autoafirmar, era importante o cigarro, mas hoje eu falo com muito orgulho que sou ex-fumante e incentivo os meus pacientes a pararem de fumar e não se sentirem nesta situação de constrangimento e também numa situação de agravamento da saúde, com problemas para todo o organismo. Agradeço a participação aqui na Rádio Band News FM da médica e psicanalista Soraya Issa de Carvalho. Soraya, muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Quando você precisar. Para encerrar o Grande BH em Pauta desta semana, nós vamos conversar agora com a coordenadora do Núcleo de Prevenção Primária do Câncer, Tabagismo, da Secretaria de Estado da Saúde aqui de Minas Gerais, Estela Cássia, que está aqui conosco nos estúdios da Band News FM. Estela, bom dia, obrigado por vir aqui. Bom dia, obrigado pelo convite. Estela, o Estado tem hoje opções de tratamento, evidentemente nós estamos falando do tabagismo, que é um vício, independente ou não de haver preconceito no tratamento dessa história do vício, é um vício é uma doença e precisa ser tratada. O Estado oferece alguma opção para quem quer se tratar e deixar de fumar hoje? Sim, nós temos, né, o tratamento oferecido para os fumantes no Estado, parceria, né, com o Instituto Nacional do Câncer, o Ministério da Saúde, onde são desenvolvidas ações de terapia cognitiva comportamental e o apoio medicamentoso. Isso é feito de que forma hoje? É na própria rede pública de saúde do Estado? Sim, são as unidades de saúde credenciadas no SUS que programam os insumos, né, anual, e informa, né, essa programação para a nossa Secretaria, né, da Vigilância de Saúde, as informações para que o Ministério da Saúde e o INCA possa pactuar esses insumos e enviar para os municípios. O Estado hoje, o Estado de forma geral, eu digo, não só o Estado de Minas Gerais, mas a União também, tem números sobre o consumo de cigarro no país que permitam, inclusive, desenvolver esse tipo de política pública? Você fala número... Estatísticas. Sim, nós temos a estatística, que é um instrumento, né, chamado inquérito telefônico, que é o Vigitel, que acompanha essa pesquisa de dados de redução de prevalência de fumantes. Então há uma redução no número de pessoas fumando hoje? Sim. Nós temos que o Vigitel, esse inquérito telefônico, que atende apenas as capitais, mas a gente
tem um ganho aí, né, que realmente há uma redução dos fumantes, e a gente observa pelo Ministério da Saúde que teve um aumento da obesidade, né? Mas isso está relacionado com o hábito de fumar? Sim, porque se você não muda os seus hábitos de vida, né? Como se você é sedentário, a pessoa é obesa, ela não tem um estilo de vida saudável, como caminhar, beber água, manter uma qualidade de vida. Isso pode proporcionar com que a pessoa modifique esse hábito. Eu não entendi. Na verdade, o fato de ter a pessoa parar de fumar faz com que ela engorde? Sim, ela engorde. Uma vez que o paladar dela começa, né? Ela tem um ganho de peso e ela começa a degustar mais, né? Ela tenta suprir a falta do cigarro com outras coisas, né? E o fumante, ele não tem o paladar muito apurado. Depois que ele para de fumar, ele passa a sentir o sabor dos alimentos mais acertadamente. E aí vai comer mais, né? Vai comer mais. E por isso tem um ganho de peso, né? Agora, essas estatísticas, esse Vigitel, isso é eficiente o suficiente para vocês que trabalham com as políticas públicas saberem, olha, em tal região aumentou o número de fumantes, a gente tem que fazer alguma ação direcionada para lá, para saberem, por exemplo, o tipo de cigarro que é mais consumido, saber o tipo de propaganda que faz mais efeito nos fumantes e nos não fumantes. É possível que vocês saibam tudo isso? Existe um direcionamento dentro das políticas públicas que leva em conta essas variáveis e outras também que eu não citei? Pois como eu disse, o Vigitel atende apenas as capitais. E os municípios, eles colocam, né, as informações nos grupos que desenvolvem, né, de tabagista, informações oriundas que são encaminhadas para informar qual que é essa redução do fumante para a Secretaria de Estado. A gente sabe que cigarro com o pH alcalino, né, como charutos, né, esses tipos de cigarro, ele vem trazer câncer, né, de boca, né? Sim. E os demais cigarros, como câncer de pulmão, onde você pode ver que é os chamados cigarros light, né, de teores, que hoje a Anvisa já até proibiu esse tipo de cigarro. A gente vem percebendo quais são as doenças tabaco relacionadas a diversos tipos de cigarro, como as doenças obstrutivas crônicas, chamadas DOPCs. DPOC, né? Isso. E as pulmonares, as doenças coronianas, né? Que está aí comprovado para esses diversos tipos de cigarro. Muito bem, nós conversamos com Estela Cássia, que é coordenadora do Núcleo de Prevenção Primária do Câncer e Tabagismo da Secretaria de Estado da Saúde. Obrigado pela gentileza de vir aqui na Band News FM esclarecer sobre essas questões das políticas públicas aos nossos ouvintes. Um bom dia, um bom fim de semana para você. Obrigada, vocês também.